A urologia é a especialidade médica que cuida não apenas dos problemas relacionados à próstata, mas também da saúde do trato urinário e do sistema reprodutor masculino, e está na linha de frente dos avanços médicos e tecnológicos que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. Neste episódio do Red Talk, nós falaremos sobre formação médica em urologia, os avanços mais recentes e o papel da medicina baseada em evidências na prática clínica. Além disso, discutiremos os desafios e progressos no diagnóstico e tratamento de doenças como câncer de próstata e das vias urinárias. Eu quero dar boas-vindas ao meu amigo urologista Rafael Rebouças. Seja bem-vindo, Rafael, ao Red Talk, que já foi muito tempo convidando você para estar aqui, até que enfim consegui trazê-lo aí um tempo na sua agenda. Pois é, uma agenda tumultuada, né? Não, eu que agradeço aqui, eu acompanho o Red Talk e que bom a gente bater um papo, né? Relembrar aí os tempos de... Que a gente conversava muito. Conversava, Vamos então, lá. Rafael, eu gosto sempre de começar por esse ponto que muitos estudantes de medicina assistem ao Red Talk. Como foi essa parte entre ser estudante de medicina, se formar, fazer uma residência e depois optar por urologia? Como é que foi sua trajetória? Eu nasci e me criei em Fortaleza e quando chegou ali no vestibular, fiz provas em Fortaleza, em Campina Grande, segunda fase coincidiu, terminei vindo fazer segunda fase em Campina Grande. Isso, vestibular. Vestibular, né? E aí vim fazer na UFPB, que na época era o UFPB Campus 2, depois mudou para o UFCG ao longo do curso, me formei na UFCG, né? Isso em 2004. Depois fiz as provas para residência. O que eu já sabia era que eu queria cirurgia. Já sabia que não era área clínica, pediatria. Seu perfil era de cirurgião. Eu já havia feito estágios aqui no trauma, na época que tinha estágios para... Já havia o trauma? Né? Já tinha o trauma com estágios para os estudantes. E aí a gente vinha de Campina Grande dar plantão no final de semana aqui. E aí eu já sabia que era aquilo lá, né? Que era cirurgia. Então, fiz prova para cirurgia. A gente faz em vários locais, né? Como você bem sabe. Então, entrei em Campina e Natal, que eu fiz prova lá. Por ser próximo e tal, mas não conhecia muito a residência e depois tive uma grata surpresa, porque Natal realmente me trouxe muitas perspectivas e muitas possibilidades cirúrgicas, fiz grandes amigos, tinha grandes cirurgiões que eu pude me inspirar lá. E depois, naturalmente, eu já fiz amizade com todos aqueles da Uro lá e tinha uma residência recém-lançada lá. Em urologia. Em urologia. Então você fez, lá tem o Valfredo, tem o Onofre Lopes e parece-me que tem um outro do câncer. Tem a Liga contra o Câncer, talvez tenha a cirurgia oncológica que lá. Que é para R3, que né? é R3, Para a SUB, né? Não sei se mudou. Na época tinha essa residência também. Você fez no... Eu fiz no Onofre Lopes, que é o hospital universitário, né? E então, já depois que a gente vai, né, se ambientando naquele hospital e tendo os contatos com os urologistas de lá, então, naturalmente eu queria, olha, beleza, eu acho que aqui vai ser o meu caminho, né? Porém, é prova de novo, né? Prova de novo, então, vamos lá. de novo. Mas só eram 2 anos de cirurgia geral. Eram 2 anos correto? de geral, exato. E você já saía com o certificado de cirurgião? Já. Igual a quando eu fiz também. Exatamente. Hoje são 3 para você sair. Não é permitido mais o que se chamava trampolim, né? Você faz só 2 anos, não saía com certificado, mas podia fazer prova para vascular, para ouro. Hoje não pode mais. São 3 Tem que fazer anos. os 3, né? E depois fazer a sub. E né? o que foi? Quando foi que você disse assim, na residência de geral? Cara, eu não quero plástica, eu não quero essa vascular, eu quero ouro. Qual foi a virada de chave? Pois é, olha, assim, há uma tendência a gente gostar e a gente querer aquilo que a gente mais tem... vai criando costume e afinidade por outros motivos, né? Assim, então, assim, eu tenho 2 tios urologistas, né? Então, a familiaridade com aquilo vai meio que lhe atraindo, né? Você vai vendo coisas. Então, assim, são 2 grandes urologistas que nós temos, né? E que nos fins de semana que eu tinha folga, eu vinha aqui para cá e era para ir para cirurgia, né? Ia nas férias também. Então, aquilo vai né? E de certa forma, talvez você pensasse aí no mercado de trabalho, talvez, você acha?
Olha, eu te confesso que esse não era o meu foco maior, assim, de pensar no que eu podia ter, né, de facilidades. Eu te confesso que não foi. Eu ainda pensei em plástica e gostava muito de aparelho digestivo. É tanto que muitos... Eu também. É tanto que muitos professores meus disseram, olha, por que você não faz aparelho digestivo? Você gosta tanto disso aqui e tal. E que não era uma coisa muito clara, óbvia, que eu ia fazer urologia, porque talvez isso me desse facilidade, não. Mas eu me atraí muito pela urologia, porque naquela época ela já começava a ser uma especialidade minimamente invasiva, né? Você pegou a transição. Assim, eu peguei o início de uma laparoscopia mais forte, né? E aí, como a gente já tinha uma cirurgia geral muito forte em laparoscopia lá, o professor Eudes Godoy, com as cirurgias... Conheço o Eudes, eu fiz um curso de nutrição enteral e parenteral com o Eudes. Incrível, um cara top. fantástico. Um exímio cirurgião, Ele foi sua inspiração, uma das inspirações, né? Na laparoscopia, com certeza, né? Ele ditou ali o caminho, ditou onde você podia chegar ou ir até além, né? Então, assim, ok. Então, a gente tinha a laparoscopia forte na residência de cirurgia geral e a urologia começava a demonstrar que ia pelo mesmo caminho. Porém, ela ainda estava engatinhando, porque nós víamos muitas coisas de cirurgias mais avançadas e que a gente sabia que ainda não eram feitas lá. Então, dependendo do ponto de vista, a gente podia ver que tinha muito para ser expandido, né? Exatamente. Já que era o início. Exatamente. E assim, as residências do Nordeste, elas têm essa vantagem, né? Que você, muitas vezes, tem mais espaço para você praticar e expandir do que, às vezes, uma residência mais fechada, com muitas regras, né? E havia regras, óbvio, mas, assim, você tem muito mais liberdade, né? De chegar, de fazer, de propor. E isso foi o que a gente teve na residência de urologia. E que nessa ida da urologia para lá não foi tão fácil assim, porque primeiro eu fui convocado em Fortaleza e meus pais moram lá, então para mim era um lugar que estava ótimo, eu ia voltar para casa, né? Então estava muito, muito bem instalado. Incrível, e tudo, né? Mais. Seria a fórmula perfeita. E a urologia estava abrindo em Natal? Era isso? Tinha 2 anos de residência, 2 anos. Eu fui o R3 lá, né? Sim. Então, vê que Fortaleza tinha Fortaleza tinha e eu não tinha sido chamado em Natal, mas tinham residências muito mais consolidadas, né? De muito mais tempo. E eu pude escolher entre o Hospital Geral e o Hospital Universitário lá. Porque eram provas separadas e eu pude escolher. Você passou nas duas? Nas duas, né? Aí, terminei no Hospital Geral, fiz um dia lá de visita, disse, eu acho que não é isso não. Porque aquela questão da liberdade. Então, eu já vinha de uma cirurgia geral, onde eu já fazia muitas cirurgias urológicas, porque havia muito volume e os residentes já me conheciam. Então, como residente de cirurgia geral, eu já tinha avançado nisso. E quando eu vi qual era a perspectiva da residência, eu disse, não, eu acho que eu vou dar uma Seria um retrocesso. Foi o que aconteceu comigo, Rafael. Quando eu fui para Recife, eu fiz 1 ano de cirurgia geral trabalhando, né? Eu fiz 2 anos de geral, trabalhei 1 ano. Eu queria digestiva, como você quis, estava maravilhado, mas tive problemas de família, tal. Meu pai adoeceu, depois veio a falecer, cara. Então eu vou fazer para vascular, porque eu quero abrir um cara de ponta cabeça sem ter medo, sem estudar. Caiu só digestiva e eu passei em primeiro lugar, foi a minha sorte em Recife. Não quero tomar teu... E prova tem disso, né? Tem. Prova tem disso, tem. Caramba. Você precisa fazer, na prova é acertar a questão, né? Você não tem que saber muita coisa. Se caiu o que você sabe, maravilha, acertou a questão, você passa. É interessante isso. Então, você estava em Fortaleza e foi chamado em Natal? Ainda não. Aí eu fui chamar, aí abriu vaga em Recife, no Hospital Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Tinha o Otávio de Freitas lá também, né? Tem o Otávio de Freitas. Já tinha? Já, não lembro. Eu sei que foi o Oswaldo Cruz a opção, e aí, como eu já tinha presenciado o que é que Fortaleza ia oferecer, aí eu liguei para lá, para Recife, e disse, vou conhecer a de Recife também. Aí, fui para Recife. Foi mais um dia lá. Foi só o dia que eu precisei para dizer assim, eu estava em segundo, em Natal, disse assim, olha, o primeiro foi para outro local. Eu digo, beleza. Tô voltando. Daqui eu vou para Natal. Exato. Aí não tive nem dúvidas, não, porque eu sabia quais eram os pontos
fortes e quais eram os pontos fracos. Então, eu sabia exatamente o que é que eu precisava como residente fazer para melhorar aqueles pontos fracos. E eu sabia o que eu podia usar, né, de pontos fortes de lá. Então, é isso. Tem uma coisa incrível aí, que é que todo mundo já te conhecia. Você já tinha portas abertas. Quem gostava de você gostava, e quem não gostava também não ia gostar, mas, de certa forma, você já conseguia fazer as coisas andarem Exatamente. a seu favor, né? Exatamente. Mas é isso. A gente termina tendo mais facilidade, né? E só em conhecer os professores e tal. Teve muita coisa que quando eu fui voltar, eu disse, professor, o professor César Brito lá, que é uma referência grande que eu tenho na minha formação, disse, ei, tô voltando aí. E eu sabia que a parte teórica lá não era o melhor. A gente via as coisas... Não era o forte. Não, a gente via as coisas lá das reuniões científicas, né, de residências de São Paulo, eu disse, nossa, a gente precisa ainda avançar nisso aqui. Sei, professor, tô indo para aí. Agora, ó, a gente tem que toda semana se arrochar. Né? Aí pronto. Aí alguém que comprou a ideia, o professor Paulo Medeiros era o coordenador da residência, também uma pessoa fantástica, que conduziu muito bem ali aquele início de residência e tudo mais. Então, a residência voou mesmo e foi muito interessante. Foram quantos anos? 3 anos de Uro, né? E aí, você expandiu a parte de vídeo, laparoscopia, na residência já, ou você precisou fazer cursos depois? Como foi? Não, então, a gente conseguiu, assim, virar a chave, né, lá. Porque a gente tinha ali alguns procedimentos laparoscópicos que eram realizados. Então, tinha nefrectomias, pieloplastias, coisas mais do trato superior. Mas a gente não tinha avançado em bexiga, próstata, sabe? Então, a gente sabia que precisava disso, né? E na época já tinha os centros fazendo. Tinha aqueles cursos de laparoscopia de um fim de semana que você fazia e tal. E aí, a gente conseguiu... no segundo ano, ali no final do meu R2, eu conversei com um dos preceptores, que era César Brito. Tá na hora da gente agora... Avançar nisso aqui. O professor Paulo comprou a ideia e disse, tá bom. Aí a gente foi para a França, que era o pioneiro em prostatectomia radical, chama-se Richard Gaston. Ele é o pioneiro real, porque na literatura ele não publicou, né? Mas todo mundo faz a referência a ele, Todo né? mundo sabe disso. Isso. E aí a gente teve sorte, porque a gente pegou um momento de transição do Gaston na laparoscopia para robótica. Cara, que incrível. Então a gente viu o mesmo cara fazer laparoscopia e robótica. Então e era pela condição do paciente, né? Então, assim, eram 4 prostatectomias, então não, agora são as 2 laparoscópicas, da tarde tem 2 robóticas. Sensacional. E aí você pegou isso... Você foi ver laparoscopia e acabou vendo um passo adiante. A robótica seria um passo adiante da laparoscopia? A robótica é uma evolução, sim, adiante, porque os benefícios que ela vai trazer, principalmente para o cirurgião, são sensacionais, né? Então, assim, já é um caminho, obviamente, sem volta, porque é uma tecnologia já muito bem consolidada, né? E na época já era também consolidada, só que ainda cara, então ele ainda tinha que, muitas vezes, usar da laparoscopia, e como eles tinham uma experiência grande em laparoscopia, então para eles era a mesma coisa, né? É tanto que a gente tinha a impressão, muitas vezes, de que a robótica oferecia muitas vantagens, que a gente via, e a gente dizia, nossa, talvez isso só dê para fazer com essa ferramenta, né? E ele fazia questão de dizer assim, não, eu vou mostrar para vocês na próxima laparoscópica que dá para fazer também. Cara, que então, experiência cara, incrível. Sabe? E é bom isso, porque ele sabia que a gente estava indo do Brasil e que a gente não tinha tecnologia ainda. Então, ele queria realmente motivar a gente a fazer o que ele estava fazendo e mostrando, olha, você consegue fazer uma boa cirurgia dessa forma, né? E eles parecem muito com a gente, assim. Por quê? Porque eles não... eles não usam muita tecnologia no quesito... energia. A gente viu, assim, cistectomias e prostatectomias sendo feitas só com bisturi monopolar, laparoscópico ali, e clipe de metal, e tá tudo certo. Então, isso abriu horizontes pra gente, e a gente disse, nossa, a gente tem isso no hospital universitário. Sem dúvida. Eu costumo falar para meus alunos, né, para quaisquer alunos, sejam alunos online ou pessoais, alunos presenciais, cara, se você tem a oportunidade de passar uma semana um hospital que você não conhece, lá no Cafundó do Judas, mas o cara tá afim de te ensinar, vai e vê.
ver como é, porque já é uma experiência que você vai ter que não vai ser igual a qualquer outra que você já teve, né? Esse fato aí que você me contou, incrível, né? Você foi ver uma coisa e viu duas tecnologias. O que é que se faz hoje por videolaparoscopia na urologia? Rapaz, a pergunta é o que é que não se faz? O que é que não se faz hoje? Se faz tudo já. Não tem limite, né? O limite é curva de aprendizado, técnica, é você ter se dedicado, né? Então, a gente teve, por exemplo, tem um canal do YouTube que chama Experts em Laparoscopia e Robótica. Que é um canal brasileiro? Canal brasileiro. Que é o pessoal do ABC. Caras muito bem situados na laparoscopia e na robótica do Brasil. E aí a gente fez uma conversa sobre cistectomia, que é a maior cirurgia, mas praticamente que a gente tem. A conversa foi online, presencial? Foi online, e aí eu participei para participei para fazer uma apresentação de laparoscopia e tinha a robótica lá também, para a gente discutir isso, né? E aí é interessante a gente ver que a possibilidade das duas técnicas oferecer o mesmo padrão cirúrgico, né? Com recuperação mais rápida, sim, incisões menores. Exatamente, porque as vantagens da robótica estão na técnica laparoscópica. Na verdade, o nome, por exemplo, que se dá para prostatectomia é prostatectomia laparoscópica assistida por robô. Mas as vantagens da questão minimamente invasiva estão na laparoscopia. Isso. Né? Não tá já existia. O robô trouxe algumas vantagens. A vantagem com relação à facilidade, muitas vezes, de curva de aprendizado. Então, assim, você pegar, por exemplo, alguém que não teve... Porque hoje eu vejo que a gente tem uma geração laparoscópica. Os residentes hoje... É uma verdade. Né? Eles começam no R1 já dando câmera ali, né? Já estão em vesícula, os de cirurgia geral. Daqui a pouco eles estão quase só fazendo laparoscopia. Então, a cabeça disso é diferente. A curva desses urologistas que virão vão ser mais rápidas na própria laparoscopia. Agora, imagina, chegou uma tecnologia que pôde beneficiar aqueles que não tiveram essa geração laparoscópica. Porque ele consegue sair da cirurgia aberta e começar a fazer robótica. Incrível. Por quê? Porque a robótica, ela te dá essa possibilidade, né? Você vai se acostumar com a visão 3D, mas ela te dá um refinamento de movimentos que, para você atingir esse refinamento na laparoscopia, é chão, né? Ou você teve isso desde o início, ou você não vai chegar. Né? Eu fui submetido a uma cirurgia cardíaca, a gente estava conversando aqui offline, né? E foi minimamente invasiva. O robô que se usa quando é possível, eu não fiz robótica porque ia ficar $30 mil mais caro, é o Da Vinci. No Brasil tem alguns hospitais que dispõem desse robô. É o mesmo robô para urologia? É o mesmo. É o Da Vinci? É o mesmo, é. Não, e ele está disseminado, né? Se a gente vai em Recife, talvez já tenham 4, 5 robôs Da Vinci, entendeu? Não sabia disso. E Salvador deve ter 3 plataformas Da Vinci. Da Vinci realmente é o principal plataforma. Hoje tem algumas outras, tem uma que chama Hugo, que em São Paulo eles começam a treinar. Mas o Da Vinci é o mais consolidado e, eles tiveram uma patente por muito tempo, né? Então, eu acho que vai demorar bastante. Foi um tema de discussão aí num masterclass que a gente fez. Só sobre prostatectomia, 120 anos de prostatectomia radical. E o professor Miguel Cirurgi, que é uma grande referência nacional, que foi falar sobre prostatectomia aberta, né? Ele disse isso, ele disse, olha, a plataforma está muito à frente das outras pelo tempo de patente e tudo mais. Então, assim, vai demorar muito ainda aí para a gente ter outras plataformas brigando no mesmo patamar, né? Mas assim... questão de patente e tempo, né? Tempo de mercado. Tempo. Eles evoluíram muito, né? Cada ano vem plataforma diferente, com tecnologias, né? E assim, é um caminho que, vamos dizer, para a parcela da população que não depende da saúde pública, né? Então, é um caminho meio óbvio pela tecnologia oferecida, né? E com a divulgação, a pessoa já vai perguntar e vai buscar quem faça. Né? É natural isso. É natural. Então, aprender a técnica é uma coisa importantíssima para quem está na área, né? Quem tem mais de uns 20 anos adiante de urologia prática e quem está entrando no mercado, né, Rafael? Tem que aprender. A crítica que a gente
estabeleceu lá, e eu acho que foi uma uniformidade nesse Masterclass, que foi com os principais nomes na robótica, Rafael Coelho, na aberta, Miguel Suruj, é que a gente não consegue ver os 80% da população ainda consegue ver isso, elas longe da plataforma ainda. Sim. E que a gente não pode esquecer as outras técnicas. É uma né? verdade. Então, porque tipo, a maioria da população vai precisar da técnica antiga. Exato. E aí, às vezes, a gente, por uma coisa natural de pegar uma modernidade e querer avançar naquilo, a gente está focado naquela técnica. Então, congressos focam naquela técnica. E daqui a pouco você está falando só do que é novo, mas você não está avançando em compartilhar técnica, por exemplo. Olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar resultados nessas aqui que ainda favorecem a maior parte da população, né? E aí é isso, a gente conversou muito sobre os resultados muito semelhantes entre as técnicas, né? Difícil a gente pegar um resultado tão absurdamente melhor em qualquer uma das técnicas. Então me corrija se eu estiver errado no meu raciocínio. O que me parece é que a videolaparoscopia em urologia faz tudo, ou quase tudo, digamos assim, dependendo da curva de aprendizado. E nos pacientes que não tiverem acesso a uma robótica, por exemplo, pela curva de aprendizado ou pelo acesso, economicamente falando, a videolaparoscopia vai fazer muito bem. É esse o raciocínio mesmo? Sim, e tem cirurgias, inclusive, que os guidelines apontam como a laparoscopia sendo padrão ouro. Por exemplo, uma nefrectomia radical, que é a retirada completa do rim. Radical seria para câncer. Para câncer, por exemplo. Retirada completa do rim. Eu tenho uma cirurgia totalmente extirpativa. Eu tenho que ir lá, clipar os vasos e retirar o rim. Tecnicamente, o que é que o robô me oferece a mais? Não, nada. Eu não preciso de sutura refinada, eu não preciso... Então, é só o quê? Mais cara. Então, beleza. Cara. Então, ok. Qual é o padrão? Não, o padrão é laparoscópico, né? E aí você vê cirurgias como nefrectomia parcial, eles colocando como... qualquer uma das 3 técnicas como sendo possibilidades, desde que você não mude a sua indicação cirúrgica dependente da técnica. Porque o que é que acontece muito? Estou na curva da laparoscopia. Esse tumor é difícil para fazer parcial. Vou fazer uma radical, então. Não. Faça aberta. Faça aberta. Melhor. Que é uma parcial, prognóstico. Você salva néfrons, você melhora, né, a vida do paciente, você preservou um órgão, então não muda a técnica pela sua incapacidade. E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer do quanto a medicina precisa ser voltada para o que o paciente precisa e não para o que a gente pode oferecer, né? Então, sentido. Por exemplo, quando os pacientes estão discutindo sobre técnicas de prostatectomia radical, é nosso dever oferecer todas as técnicas. Porque se ele puder pagar e ele quiser fazer a cirurgia robótica, é um direito dele. E eu não tenho que oferecer apenas o que eu faço, não. Eu tenho que deixar claro quais são as vantagens. De repente eu não faço isso, mas fulano de tal faz, o seu prognóstico vai ser melhor dessa forma, ou menos dor com o mesmo prognóstico. Pode optar, né? Quando eu fiz a minha cardíaca, né, que foi a retirada do músculo cardíaco sobre a artéria coronária, em 2 pontos, eu tinha 2 pontes miocárdicas, chama unroofing, ou... Destelhamento. O destelhamento, ou miotomia supraarterial. No Brasil, a tendência é não fazer. O colega brasileiro veio, eu quero até falar com ele aqui, a gente fazer um podcast, ele veio lá acho que ele mora em Tampa, mora na Flórida, ele estaria em Curitiba e a gente fez lá. Eu perguntei a ele, olha, robótica, como é que fica? Eu sei que é mais caro, mas disse, Franklin, é a mesma incisão, a mesma. Eu entro com o robô na incisão que eu vou fazer para você. Só que você vai pagar $30 mil a mais, o pós-operatório é igual, então eu te aconselho a fazer minimamente invasiva. Então, de fato, a volta às atividades foi bem mais rápida e é incrível quando você faz uma técnica assim e você consegue trazer esse melhor prognóstico para o paciente. Exato. Então, provavelmente é o que você passa também. Mas é isso, é que às vezes você vai ter... Por isso que eu acho que não tem briga entre as técnicas, entendeu? Por quê? Porque ainda vai ter uma população que está se beneficiando muito de uma prostatectomia aberta, por exemplo. Tem uma população que vai... Quem é esse paciente que se beneficia pela aberta? Aquele paciente que o volume de cirurgias do SUS
muitas vezes não permite que todas sejam feitas, executadas por laparoscopia. Mas hoje a gente tem laparoscopia sendo feita no São Vicente, no Laureano. Que são hospitais do SUS, que são os hospitais do né? SUS e que já tem laparoscopia. Mas às vezes você não vai dar conta de fazer tudo aquilo e aí o paciente vai saber. Então foi muito ruim para o paciente. Foi não, ele vai ter a mesma chance de cura, de potência, de continência. Então foi legal. Você vai ter aquele que tem dinheiro e que está disposto a pagar pela tecnologia e está tudo certo, né? A gente não tem que... Por ele ter dinheiro e poder pagar, eu não vou tentar convencê-lo de que não, mas a laparoscopia sendo bem executada dá o mesmo... Cara, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Por outro lado, você tem uma parcela da população que tem convênio, por exemplo, e que já paga no sacrifício o convênio e que pode ter na laparoscopia uma excelente opção, né? Uma opção com as mesmas vantagens da técnica minimamente invasiva, porque a técnica é laparoscópica. E aí depende muito da curva de aprendizado, né? Para você ter os resultados semelhantes a alguém que venceu curva na robótica também, né? Então... Muito bom isso. E sempre baseado em evidência, né, Rafael? A gente saber o que há de recente em relação ao prognóstico do paciente. Hoje a gente tem várias ferramentas, a inteligência artificial também não tem mais volta. Tem pessoas que na internet têm a coragem de postar que isso é um atraso. Mas não faz o menor sentido, né? A pessoa dizer que isso vai voltar e vai ser um atraso para a raça humana. E para quem trabalha com ensino, que eu sou professor lá do Unip, para mim é uma virada de chave completa. Incrível. Porque você tem que reprocessar o que você deve ensinar. Por quê? Porque parece que o mais importante não é o conteúdo em si, porque o conteúdo está na palma da mão, mas sim como você raciocina, como você faz análise crítica de um caso, como você faz uma boa pergunta de pesquisa, que é isso que falta, né? Você tem um caso inteiro e diz qual é a pergunta-chave para você ter a resposta desse caso. Aí é o prompt, né? Né? Então, a pergunta adequada, você tem a resposta exatamente que você precisava. Pronto. Esse é um bom caminho da gente ensinar, né? Porque, assim, ficar enchendo de conteúdo que vai esquecer, até porque quando os estudantes, e a gente mesmo, quando a gente entende que está na palma da nossa mão... A gente não se preocupa mais em memorizar. Decorar, né? No momento que eu precisar, eu vou buscar de novo. Né? Então... E isso abre espaço para coisas... Não vou usar o termo mais importante, mas para coisas que dependem mais da parte humana que a gente vai ter que processar ali e fazer a favor do paciente e dos alunos, né? Nós que somos professores. Perfeito. E a gente deixa essas coisas aí que podem ser acessadas à palma da mão ali do lado. Né? Exato. Então, talvez mais importante as práticas, onde os estudantes vão aprender a ter uma escuta ativa, né? A praticar isso. Né? Saber o que perguntar. Saber como se portar, o que vai perguntar, né? Fazer todo aquele processo para depois sim ele poder ter a pergunta que... Faz sentido. Eu acho que esse é o grande lance e a gente está aprendendo isso, né? Lá no começo eu lembro que tinha professores que diziam esse chat GPT e tal. E outra, o interessante é que os próprios alunos, eles criam bloqueios pelo que eles já escutaram. Então eu fiz um negócio bem interessante no ambulatório, que eu disse que acabou aqui o ambulatório, eu disse assim, beleza. Aí tinha alguém feito uma pergunta, eu digo, é boa essa pergunta, guarda aí. Aí quando o paciente saiu, eu disse, pronto, vou dar 5 minutos para vocês, cada um no seu celular aí, me dizer isso aqui. Era uma definição rápida e clara acho que era de bexiga hiperativa, né? Como dar o diagnóstico, tal, algo assim. Aí beleza. Aí, E aí quando... Deu 5 minutos. Quando deu 5 minutos, eu digo, tá, diga aí, onde é que você pesquisou aí? Sei lá, Google acadêmico, aí não sei o quê, parará, eu achei um artigo aqui, foi. Aí eu disse, beleza. Quem pesquisou no chat GPT? Ninguém. Aí eu disse, e por quê? Não, porque, olha, pode ser que ele às vezes erra e tal, não sei o que. Aí eu disse, tudo bem, ele pode, de fato, errar. Mas, olha, é preferível você usar uma ferramenta que vai acertar 95% das vezes e que você
poderia ter, inclusive, respostas melhores do que as que vocês tiveram. E aí eu vou mostrar para vocês. Aí eu fiz a mesma pesquisa. Aí eles... deu algumas coisas parecidas. Eu digo, mas agora eu vou perguntar para ele quais foram as referências. Aí, quando vieram as referências, eram infinitamente melhores do que aqueles tinham. Eu digo, olha, cuidado com os bloqueios que vão colocando em vocês. Mente aberta. Porque eu prefiro que vocês façam pesquisas do que vocês tentem acertar no chute ou que vocês tentem, ficar num nível de discussão muito raso, né? Eu acho que essas ferramentas vieram para a gente estar discutindo um caso. Não tem que dizer, cara, eu acho que... Não tem. Ei, calma não há aí, mais espaço calma para aí. isso. Será que tem evidência que tenha benefício isso aqui, né? E o que é interessante é que quando chega num ponto de um caso qualquer, né? Entre colegas, que a gente às vezes discute caso, invariavelmente aquele caso onde chega num ponto que pode ser, vamos dizer, 2, 3 coisas, e a literatura não define, como é que se define isso? Você vai para casuística, você pode ir até para a inteligência artificial. Sabe o que é que eu vejo? Que a medicina baseada em evidências, ela tem um tripé. A evidência em si, olha, um tripé. A evidência em si é só um dos pés. A tua experiência e esse último, que é o fundamental. E não se faz medicina baseada sem a decisão compartilhada. Cara, como é que eu tenho 3 opções de tratamento aqui, discutindo, e eu vou escolher pela minha cabeça, que é melhor para o paciente, para outra pessoa. É verdade. E ele não pode escutar quais são as vantagens e desvantagens de cada um, e ele não pode opinar, não. E você sabe quais são os receios e os medos e os anseios. Será que ele topa uma cirurgia? Será que ele não tem medo ou quer uma radioterapia? E por que a gente vai decidir aqui entre nós? Eu digo, olha, acabou. Aqui, decisão compartilhada. Cara. Se não tivesse tripé, a medicina não se faz só com literatura, com artigo científico. Eu faço isso com meus pacientes de varizes, né? Eu dou as 3 opções: tratamento clínico, espuma, cirurgia, em alguns casos, né? Que carecem de maior estudo ou que tem indicação cirúrgica ou espuma, ou clínico. Às vezes o paciente não quer operar. Sim. E é um direito dele. E o que é que acontece? Maioria não quer. Maioria chega, tem um paciente de 65 anos em diante, a maioria diz, não, doutor, eu quero só tratar aí com as meias, com a medicação. E tá tudo bem, como você falou. Né? E aí você podia dizer assim, mas tem indicação, né? Já ouviu isso, melhor, né? É melhor a senhora operar, dona Maria. Mas você tem indicação. Certo, tudo bem, a indicação tá... A indicação é o fundamental da medicina baseada em evidência. Tipo, é a literatura que você tem para dizer assim, ei, tem uma indicação. Pronto, agora vamos ver se com a minha experiência eu vejo que é adequado e vamos ver se o paciente está querendo aquilo, né? Se a gente não abrir essa ideia, aí é por isso que os pacientes, não sei se você percebe, eles necessitam meio de um médico paternalista, né? Eles não estão preparados para discutir a sua própria vida. Eles vão chegar, você vai dizer as opções, não sei, isso deve acontecer. Sim, acontece Disse muito. todas as opções, tá bom. E se fosse sua mãe? Você, o que é que você faria, né? Ele disse, nossa, como assim? Quer dizer... O senhor é o médico, o senhor que decide. Muitos falam isso. Não, quem estudou foi o senhor vai decidir, né? Então, a gente não preparou a população para ela participar da saúde dela. Para ela decidir também. Tem que decidir conjuntamente, também. Né? E, tipo, saber dizer o que é que acha que é adequado. Claro que a gente tem a evidência, a literatura, para dar onde pode ir. Porque, obviamente, se você vê um desfecho muito negativo para um lado, você precisa alertar e dizer assim, ei, traz para cá, você só tem essas duas aqui, porque aqui não é tão sensato, né? É verdade. Muito importante esse ponto aí, Rafael. Mudar um pouco de assunto, mas manter a mesma linha, que é a urologia. Qual o carro-chefe da urologia no ambulatório e no consultório? Ambulatório do SUS, do Sistema Único, e no consultório privado, seja plano de saúde, seja particular. Quais são o que é que mais aparece? Vamos lá. O que eu vejo da urologia é que ela é uma especialidade que tem muitas áreas. Então, assim, isso serve para os estudantes, por exemplo, que estão querendo ingressar em urologia, né? Então, assim, se você pensar em urologia geral, né? Eu quero fazer urologia geral, vou fazer um pouco de cada coisa. Ok. O que é que vai
talvez no seu consultório particular, talvez você atenda muito planejamento familiar com vasectomia. Você pode tratar muito paciente clinicamente de próstata, que é a maioria, né? Então, são tratados clinicamente. Aí um ou outro vai para a cirurgia porque as medicações não surtiram efeito. E as litíases que... Sexualidade, aparece. Disfunção erétil também, né? Que aí é tratamento, sua maioria clínico também. Disfunção erétil. E aí vem as litíases para as urgências, né? Que aí, hospitais onde você tem a urgência, você atende os pacientes com litíase, né? Com cólica nefrética e tal. Então, basicamente, você tem cólica nefrética e o resto... Cólica nefrética de tratamento clínico, que seria a maioria? Que seria esperar o cálculo descer ali ou fazer uma leco, que né? assim, a grosso modo, se você colocar que a maioria dos cálculos tem menos de 1 centímetro e que esse é um limite para você fazer terapia expulsiva, por exemplo, a gente podia estimar, botando ali numa média, que 80% deles conseguiriam ser eliminados. Qual é o porém? É que nem todo mundo tolera a dor, né? É uma das maiores dores que a gente tem de relatos, né? Comparado com dor do parto, infarto agudo do miocárdio, grandes queimados. Então, é uma dor muito lancinante. E aí, muitas vezes, o paciente que já passou por aquilo, às vezes não quer tolerar de novo, né? Mas aqueles que tratam bem a dor ali na urgência, eles vão bem. A gente consegue uma boa taxa de eliminação. Então, eu diria que são pacientes não cirúrgicos, tanto no consultório privado quanto no ambulatório do SUS, correto? Sim, se você for pensar agora geral, você vai fazer um consultório privado muito mais de consultas clínicas do que cirúrgicas. Aí é isso que eu estava dizendo, das especialidades, né? Você pode se especializar em algo e definir qual é o caminho que você quer fazer. Acaba indo para você aquilo ali, exatamente. Né? Então, assim, eu defini que a minha área é uro-oncologia. Então, ok. As outras coisas, elas já são triadas meio que para outros colegas do mesmo grupo que tratam aquelas outras coisas. E o que eles também atendem, que eu trato, e a gente encaminha entre si esse tipo de paciente. Então, assim, tem uroginecologia, né? Urologia feminina. Nossa, se você quiser, você vai trabalhar só com urodinâmica, com cirurgias de incontinência. Tem uropediatria, se você quiser, você vai trabalhar só com... E tem muitas opções, né? Litíase mesmo. Litíase é uma área que tem avançado muito tecnologicamente, né? Então, você está atualizado aí no... Qual o tamanho do cálculo que manda-se para a litotripsia extracorpórea ou você não... Olha, a litotripsia extracorpórea, com os avanços tecnológicos, ela foi se limitando, né? Então, o que é que ainda vai para a litotripsia extracorpórea? Aqueles cálculos de ureter proximal, menores do que 1 centímetro e que ficaram paradinhos ali e que não desceu, né? Então, são aqueles cálculos... Entre 1,5 seria isso? Entre 1 centímetro e 0,5? Isso, assim... E 0,5 desce, já né? vai descer, exatamente. É aquele cálculo ali perto de 1 centímetro que ficou ali e que você pode fazer litotripsia desde que o paciente não seja obeso, a distância entre a pele e o cálculo seja menor do que 10 centímetros e o cálculo tenha menos de 1.000 unidades de Hounsfield. Então, você começa específico demais. a fechar. De rim é a mesma coisa, assim, você pode até fazer uma litotripsia extracorpórea em cálculo entre 1 e 2 centímetros dentro do rim. Nessas mesmas situações, ainda no rim, se for cálice inferior, você precisa avaliar se o cálice não é longo demais, se o infundíbulo não é estreito e se o ângulo entre o cálice inferior e a pelve não é muito agudo. Nossa, então uma loteria. Você está entendendo? Então, uma loteria. E aí, como vem a flexível, que é um tratamento mais resolutivo e menos invasivo, então termina que quando o paciente é sintomático, tem um cálculo obstrutivo e tudo mais, em vez de você dar a chance lá, a menos que ele tenha todos esses critérios, mas aí normalmente ele vai para uma cirurgia endurológica. É ureteroscopia, né? Ureteroscopia. Peça então, o cálculo, deixa o duplo J. Exato. E um abraço. Endurológica, ou por cima, ou quando são cálculos maiores, pelo rim, né? Faz transparietal e coloca por lá. Chama percutânea, né? Nefrolitotripsia percutânea. Que hoje é o carro-chefe do Santa Isabel.
Litotripsia percutânea. O hospital de então referência. você funciona um cateter grosso para poder passar a câmera? Não, você coloca um cateter ureteral pelo ureter, aí joga contraste, faz radioscopia. Aí você vai ver os cálices lá, aí você escolhe o que você vai entrar e passa uma agulha, aí passa um fio, dilata, e aí coloca uma bainha, que aí você vai entrar com a câmera por dentro daquela bainha. Isso sedação ou geral? A gente tem feito muito com hack anestesia e pode ser feito com anestesia geral também, ou uma combinação, né? Bacana. Câncer de próstata, meu amigo. Todo mundo fala aí do Novembro Azul. Então, hoje, o que é que a gente tem de mais atual, baseado em evidência, que faz diferença prognóstica? Eu já confesso que eu li há muitos anos que é um tumor indolente, que ele pode surgir e a pessoa trata clinicamente e vai só lá na frente, talvez ela venha a falecer de outras coisas, de causas naturais, mesmo com o tumor, ou ele também pode ser muito invasivo e causar metástase e assim o paciente vir a falecer também por isso. E também li que hoje a incidência de cura é mais alta, uma vez que o diagnóstico tem sido precoce. O que é que você pode falar em relação a isso? O grande questão do câncer de próstata é que ele tem uma incidência muito alta, né? E a mortalidade também vai ali, ele só perde para câncer de pulmão. Então, assim, por que é que a gente discute tanto câncer de próstata? Eu acho que por isso, é incidente e a mortalidade também acontece. Tudo bem que acontece em mais idosos, mas ok, ainda é uma das grandes causas de mortalidade por câncer, né? E aí por isso que a gente fica pensando, putz, como é que a gente vai conseguir combater isso, né? Esse é o grande lance. E aí os rastreamentos, assim como de outros cânceres também, e geralmente você vai pegar os mais incidentes, né? Como o de colo de útero, o de mama, o de câncer coloretal, eles criam estratégias para você tentar esse diagnóstico precoce. Né? Que é o que se deseja, né? Então, assim, historicamente se fazia o toque lá antes da era PSA, né? Mas isso antes de 1990 e tal. Era a única ferramenta que se tinha. Então, tipo, muitas vezes você tinha que esperar você ter um tumor T2 avançado, um T3, para você sentir de fato um nódulo e ir lá fazer uma biópsia e tal. E ele crescesse para baixo, né? Para ficar ali em contato com o reto. Se ele crescesse para cima, que aí geralmente é hiperplasia, né? Isso. A zona de transição geralmente é hiperplasia. O toque ainda se prestava para isso, porque o tumor de próstata ele é periférico, né? Só que aí depois veio o PSA, né? Década de 90 surgiu o PSA, é uma enzima produzida pela próstata e que ela aumenta com qualquer patologia prostática, então vai aumentar. Então, beleza. Será que então a gente pode começar? No exame, pergunta-se se você andou de bicicleta, se você manteve relação sexual a menos de 48 horas, não é isso? Exato. Exatamente porque altera. Altera. Essas coisas aí alteram muito pouco, sabe? É coisa de 0,4, 0... Assim, às vezes não interfere tanto. Mas, na dúvida, a gente pede, né, para evitar principalmente relação. Essas outras coisas de cavalo, bicicleta, isso aí falta respaldo científico. Mas assim, o que é que acontece? Surgiu o PSA, e aí foi uma grande novidade e foi uma grande esperança para o diagnóstico precoce. Por quê? Porque aí eu poderia dar o diagnóstico de cânceres antes do toque ser alterado. Ótimo, né? Cara, fantástico. Isso, essa foi a grande... Melhor dos dois mundos, né? E não precisava mais de toque. Exatamente, essa foi o grande lance do PSA. E aí ele veio sendo recomendado, PSA, toque e tal. E aí, quando chegou... E aí, o número, depois, quando começou a era PSA, o número de diagnósticos subiu muito. Por quê? Porque agora eu estava fazendo biópsias em quem não tinha toque positivo, apenas pela alteração do PSA. Sim. Então, eu comecei a diagnosticar mais. Biópsia transretal. Transretal, exatamente. Então, assim, PSA alterou. Tô na dúvida, não sei, não tem nada no toque ainda. Beleza, vou fazer biópsia. E ali, quando estava no início, a gente ainda estava aprendendo quais eram os limites do PSA. Então, por exemplo, na época
começou a usar, era 10 o ponto de corte de PSA. A gente pensava em biopsiar acima de 10, com certeza, e quando estava entre 4 e 10, a gente começava a fazer refinamentos do PSA para ver se faz sentido ou não fazer biópsia. Então essa era... O que é o refinamento? Refinamento é você ver velocidade de progressão, você vê PSA livre total, que é uma relação que a gente faz. Uma área de penumbra aí, né? E aí tinha isso, né? Então, beleza. O avanço a isso foi começar a perceber o seguinte, não, é melhor suspeitar mais de câncer quando passou ali de 2,5, 3, e a gente não vai perder ninguém. E aí teve uma época que a gente teve muita biópsia sendo feita nesse PSA. Em PSAs mais baixos. Mais baixos e, consequentemente, aumentando mais os diagnósticos. E aí foi nessa época ali, por volta de 2012, 2013, que o que é que aconteceu? Um boom de diagnósticos, um boom de tratamento também, porque a pessoa diagnosticava e na ideia anterior era diagnóstico é igual a tratamento. Então, beleza. E aí foi quando estudos como o RSPC, que é um estudo europeu imenso, ele viu o seguinte, que o NNT do rastreamento nesse molde estava muito grande. NNT é o número necessário para tratar. Então, quantos pacientes eu precisava dar o diagnóstico, tratar para salvar um? Cara, ou seja, para mudar prognóstico. Para de fato eu ter curado ele da morte, aí tem esse número necessário. Quantos eu preciso tratar para um se salvar com aquele tratamento? Para fazer diferença para ele. Ou seja, os outros que não estariam nesse NNT não tiveram alteração alguma, apesar de eu ter tratado. Eles não morreriam do câncer de próstata, né? E você trata, ele tem todas as questões do tratamento, mas ele não morreria. Aí nessa época ali, 2012, 2013, veio um NNT de 48. 48 pacientes para você salvar um. Aí, nessa época lá, o que aconteceu? O INCA disse assim, ei, calma não recomendamos. É gente demais para salvar um. US Preventive Task Force, que é uma entidade lá dos Estados Unidos que recomendam essas coisas, não recomendamos. Começaram a não recomendar. E aí veio, né? Não recomendar, no caso, a prostatectomia. Rastreamento. São porque, quantas? A gente estava rastreando muita gente, estava tratando muita gente, mas o benefício não estava sendo para a maioria, não. São quantos fragmentos, Rafael, nessa transretal? Geralmente 12, né? São 6 locais e tiram 2. Muito fragmento. Que aí você tem translocação bacteriana, tem um bocado de complicação que pode acontecer, né? Sim, tem as questões só da biópsia, porque aí você vai ver, né? Mas esses casos que eu estou dizendo são os que deram positivos, foram tratados e aí estava com esse NNT, porque eles já foram tratados. Então eles não recomendaram rastreamento. Rastreamento. Com biópsia, né? Com PSA nesse nível aí que você falou. Isso. Aí eles disseram assim, não, é melhor não rastrear. E aí foi um bafafá na comunidade científica e tal. Olha, calma lá e tal. E hoje o que é que a gente tem? Depois que o mesmo trabalho foi aumentando o tempo de follow-up, então a gente começou a ver que o NNT não era aquele. Que o NNT se aproximou mais, por exemplo, de um NNT de um câncer de mama, que é em torno de 10 para 1. E aí ele chegou ali para perto de 13, ou de próstata. Então, começou a se dizer assim, não, olha, aqui dá para a gente mudar o grau de recomendação. E qual é o grau de recomendação que a gente tem hoje? C. O que é que quer dizer? Discuta com o paciente os riscos e benefícios. Talvez seja... Né? Não, discuta os riscos e benefícios. Discuta com ele. E se ele topar, siga, né? Então, os riscos são esses de você ter um diagnóstico desnecessário, sofrer uma biópsia desnecessária, um diagnóstico que você não sabe qual seria o desfecho e você pode ser submetido a tratamentos desnecessários com sequelas também, que são muito ruins do tratamento, né? E os benefícios? Diminuição da mortalidade. Então, se eu pego o grupo que fez rastreamento e um outro grupo que não faz, esse grupo tem uma redução de 20% na mortalidade. Então, esse é o grande benefício e uma redução de quase 40% em câncer metastático. Então, outro grande benefício. Né? Sim. Então, beleza. Se eu pudesse saber quem são os 20% que estão se beneficiando... Seria fantástico. Ou quem são os 40% que iam ter câncer metastático, estava resolvido. O problema é que a gente está criando ainda
meios de chegar lá. O que é que tem para isso? Tem ressonância multiparamétrica, que avançou, para a gente tentar ver se a gente não biopsia pacientes que não têm lesão aparente ali na ressonância. Então, a gente diminui já ali no início do rastreamento um lance desnecessário, que viria um tumor que não precisava ser diagnosticado. A gente inclui vigilância ativa como forma de conduzir os pacientes até risco intermediário de baixo... Vigilância ativa seria retornos mais precoces, com exames mais Exato. Você opta por não causar as sequelas do tratamento, porque você quer ver se ele, de fato, vai se mostrar agressivo. E aí você pode mudar a sua conduta. Então você cola nesse paciente e ele vai ficar vindo semestral. Semestral. Então você fica vendo semestralmente PSA, você pode fazer toque anual e você pensa em repetir uma ressonância ou uma biópsia mesmo, da que ele fez inicialmente, depois de 1, 2 anos, você vê se faz sentido, desde que o PSA tenha mantido estável, você vai acompanhando. E aí você pode mudar também essa chave a qualquer momento. E a mudança não é só porque algo da doença piorou, mas muitas vezes tem pacientes que dizem assim, olha... não estou mais afim não, porque, sei lá, psicologicamente... Então, não são todos... ele conversa com muita gente, né? Ele fica com a gente ali, se a consulta for daquela padrão, vai ser 45 minutos, 1 hora. Tem que ser. Quando ele sai, meu amigo, ele vai falar com todo mundo. Tem que ser. Vai no chat GPT, alguns mais esclarecidos, outros vão no Google, e aí é pior a situação. Não. Às vezes volta com outra opinião, né, Rafael? O ruim disso é que ele não... Aquilo que a gente já conversou... Ele não tomou para si a decisão. A responsabilidade. A responsabilidade, né? E aí ele não refletiu os seus próprios interesses, os seus próprios anseios. Então, ele chega e o outro diz assim, vai guardar a doença para quê? Para você ter um mapa mundi, que fizeram um artigo do New England, que eles perguntaram para os médicos como eles tratavam Isso foi no começo dessa onda de vigilância. Como é que eles tratavam os pacientes? Em todo o continente. Aí mandaram para os médicos, os urologistas, e oncologistas e radioterapeuta. Nesse mapa mundi, você vê, na época que fez esse trabalho, um terço dessas 3 opções. Rádio, prostatectomia ou vigilância. Isso sendo feito na Europa, na Ásia. Quando vinha para a América do Sul e África, era 50% de cirurgia. E a diferença para a Europa? Não, e nas outras era um terço. Um terço. De vigilância, de rádio e de... E aí isso mostra o quanto o entendimento da população com relação à doença e com relação ao que você pode participar e como ver aquele diagnóstico, não como um câncer, entendendo que todo câncer tem suas peculiaridades, né? Então... lá você vê um avanço muito maior. E tem um outro trabalho, que esse foi feito na Holanda, onde ele apontava níveis de mais de 80% dos homens com câncer de baixo risco escolhendo vigiar. Então, a cabeça é outra. Né? Então... E com resultados que podem ser reproduzidos no mundo inteiro, né? Eles publicam isso e a pessoa pode se embasar naquilo e... Sim, mas isso a gente tem, né? O NCCN, sabe, né? Que é uma fonte muito boa para a gente conduzir câncer, né? Ele já coloca isso muito fácil para a gente. Você triou o paciente, ele vai lá nas setinhas, tu tem essas 3 opções. E tem umas interessantes, quando é de muito baixo... Para você ver, a gente tinha só 3 graduações. Era baixo risco, médio risco e alto risco. Aí agora a gente tem muito baixo risco. Entendeu? Porque isso é o reflexo da literatura e da ciência mostrando que a gente precisa ter um contrapeso. Se a gente não tratar diferente, a gente vai, às vezes, fazer um super tratamento desnecessário, né? Então, hoje a gente tem um muito baixo risco e se você vai lá no... Se você disser isso para o paciente, ele não opta por cirurgia, não. Raros vão optar por cirurgia. Talvez aquele 1/3 lá, não sei se isso envolve esses de muito baixo risco. Então, a gente tem 2 opções, né? Ou a gente começa a decidir por ele, e aí é ruim também, que é aquele mesmo cenário. Então, eu estava mais acostumado, como eu trato oncologia, eu atendo muito paciente que já vem com o diagnóstico.
Então, ele já chega com a biópsia. E muitos deles, o primeiro urologista que viu já disse, olha, é melhor você operar. Certo? Ele já vem com ventilador, lençol, travesseiro para se internar, né? Exatamente. Então, o meu cenário é que eu vou pegar esse paciente e vou dar outras opções, certo? E, vez por outra, eles entendem e dizem assim, eu não queria mesmo isso aqui não, vou vir para cá. A Beleza. dúvida deles é muito grande. Mas vem um negócio interessante, vou vir para cá. Aí teve um determinado dia que veio um de baixo risco. E que o colega que tinha visto primeiro, que tinha dado o diagnóstico, disse assim, não, é melhor o senhor não operar, não. Só que ele veio e disse assim, eu não aguento, não. Olha só, eu achei interessante porque o médico, ele quis fazer o que era menos invasivo. Isso. Mas faltou combinar do mesmo jeito. Cara, não tem um caminho que a gente possa escolher só, não. Esse paciente, ele não conseguiu vigiar. Ele disse assim, olha, eu não... Ele queria retirar. Doutor, eu vim aqui para tirar. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou... E ponto final. Eu quero operar. Sim, pronto. E eu expliquei de novo as mesmas coisas que ele já tinha explicado. Não sei como ele tinha explicado, mas eu expliquei minuciosamente que poderia, era uma opção. Mas ok. Então, assim, para ver como a decisão compartilhada tem que fazer parte. Esse exemplo aí foi incrível. Né? Acho que porque... se alguém tinha dúvida que está assistindo ao podcast, já esclareceu tudo. Exatamente. Essa decisão com o paciente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Então, o valor hoje do toque retal é para acompanhamento ou ele pode ser deixado de lado, você fazer screening? Bom, vamos lá. Para rastreamento, PSA. vamos lá, voltando para o rastreamento, né? Rastreamento. Discutiu com o paciente, pelo menos apresentou a ele que existe risco também, pelo menos, né? Porque a gente está começando essa conversa, né? Tá, falando de um paciente como eu. Eu vou para um screening. Certo. Consulta padrão. Como é que você conduziria? Então, você, vamos dizer que você chegou nos 50 anos, na idade que a gente tem a recomendação de iniciar para... Né? Agora eu tô com 35, então... Certo. Eu disse porque era a idade, viu, tá. né? É que 50 é a idade, eu nem... Eu sei que você é muito mais jovem. Isso. Mas 50 é a recomendação que a gente tem pela SBU e também pelo guideline americano e tal. Então, por exemplo, se ele chegou a primeira vez e ele tá motivado, né? Ele vai, olha, porque disseram e tal. Eu disse, ok. Olha, o rastreamento é feito baseado no PSA. É um exame de sangue. E que esse PSA, se ele aumentar, ele pode tendenciar a um câncer, certo? E isso é bom porque você pode ter um diagnóstico precoce de um câncer e se curar em 90%, 95% das vezes. Esse é um bom ponto positivo para você fazer os exames do PSA. E ele diminui realmente mortalidade. Você não tem que sofrer com metástase, etc. É ótimo isso. Então você só precisa regularmente fazer o PSA, né? Mas você precisa saber também que, às vezes, o PSA altera por outras coisas e que você pode chegar ao ponto de fazer exames que você não precisaria se você não tivesse nesse lance de rastreamento. Então, você pode precisar fazer uma ressonância, pode precisar fazer uma biópsia e você pode até mesmo ter um câncer precoce que você não sabe necessariamente se ele ia te causar qualquer problema. Aí eu falo para você, doutor, e o toque pode mudar isso? Bom, e aí o toque para rastreamento, ele não tem evidência. Então, assim, se você pega Guideline americano, NCCN, o rastreamento, é europeu também, você não vai achar toque lá. O rastreamento é baseado no PSA, ponto final. Acabou. O exame é o PSA. Ah, mas o toque, não sei o quê. Cara, o toque, ele pode ser complementar ao PSA alterado. Por quê? Ora, se eu tenho um PSA alterado e eu ali faço um exame que dura muito... Aí, ok, realmente a gente tem que dizer que é um exame, ok, super rápido, tranquilo. Mas se o PSA está alterado e eu faço um toque que também dá alterado, eu aumento o valor preditivo de uma biópsia. Faz sentido. Certo? Faz sentido. Só que eu posso dizer que o toque foi usado para rastreamento? Não. Quem rastreou foi o PSA. E por isso eu fiz o toque. E por isso eu fiz o toque. Mas não fazer toque indiscriminadamente, independente de PSA. Então, quando o PSA é feito, ele já é feito como um refinamento do PSA. É a mesma coisa que eu vou fazer, pegar um livre total. Quando o toque é feito. Eu vou pegar um livre total, vou ver a velocidade e vou ver o toque. Tudo isso me ajuda, naquele PSA que começou a alterar, a saber se aquilo tende a câncer ou não. Se merece ou não fazer uma biópsia. Mas o toque com a finalidade de rastreamento...
não tem evidência. A gente não tem como. Não tem. E ponto final. Não dá pra gente ficar discutindo mais toque como rastreamento. Tem uma fração lá do PSA, né? Você recebe o total e tem uma fração. Qual é aquela? Tô falando porque não sei mesmo. PSA livre, a gente pega o livre e o total para fazer essa relação. Quanto menor for essa relação em porcentagem... Que é livre dividido pelo total, pior vai ser, ou mais tendenciado a câncer ele será. Então, hoje... Teve uma época que se usava um ponto de corte único, por exemplo. Livre total de 18. Abaixo disso, eu vou fazer biópsia. Acima disso, não vou fazer. Não vou. Um ponto. Um ponto. Aí, o que é que a gente teve nos últimos anos usando? 10 ou 25, os extremos. Acima de 25, 90, 95% de chance de ser HPB, é hiperplasia prostática, benigna. Abaixo de 10%, 60% de chance de neoplasia. Eu uso os extremos. O que está no meio não me ajudou. Penumbra, né? Vamos investigar de outras formas, aí fazer ressonância, aquelas coisas. Isso. E na última atualização do NCCN, eles meio que tiraram esse livre total e tal. E a gente está usando mais densidade de PSA, que é você ver o volume da próstata, né? Você dividir o valor do teu PSA pelo volume da próstata para saber se faz sentido aquele valor porque a próstata cresceu, né? Então, quanto mais denso for o PSA, então se eu tenho uma próstata de 20 gramas com PSA de 6, é diferente de eu ter uma próstata de 100 gramas e um PSA de 6 também. Então, a densidade do PSA, né? Faz sentido. O pensamento se torna linear. Às vezes as evidências mostram diferente, né? Mas o pensamento parece linear. Mas é isso que a gente... É isso para também o pessoal entender que pegar um único PSA e já se assustar sem avaliar todo o resto, global, né, não faz sentido, porque o PSA ele aumenta, como a gente falou aqui no começo, por vários motivos, né? Eu falei com os colegas hematologistas no último Red Talk sobre o dedímero, né? Que depois da pandemia aí, do Covid, todo mundo já chega no consultório vascular ou do hemato com dedímero. E isso altera com tudo, inclusive a gente deu o exemplo aqui da gestação. E aí na sua área vai ter o PSA. Rafael, disfunção erétil pós-prostatectomia aberta versus vídeo laparoscópico como sequela. Qual é a evidência científica disso? Percentual. O que o guideline americano ele traz é que é o primeiro statement dele para tratamento. Ele fala assim, os médicos devem informar os pacientes que não existe benefício com relação a cura, potência ou continência com relação a qualquer uma das técnicas. Então, tipo, a gente não tem como respaldar. E eles pedem que a gente diga isso. Olha só, sabe, eu acho que eles estão querendo evitar justamente esse desvirtuamento da tecnologia, né? E eu acho que isso é um lance bom pra gente aqui do Brasil, já que a gente tá com 86% da população no SUS, olha só. SUS. Então, tipo, imagina se a gente fosse entender que existe uma técnica. Pode ser que isso aconteça pro futuro, mas já tem mais de 20 anos. Mas já tem mais de 20 anos de técnica robótica e laparoscópica. Então, o que você está me dizendo é que é similar. Isso, não tem vantagem clara entre as técnicas. O que é que dá o resultado? E aí, todos os trabalhos com qualquer uma das técnicas traz essa mesma ideia. É a experiência do cirurgião. É tipo a preservação do plexo posterior. É a curva de aprendizado do cirurgião com aquela técnica que ele está executando. Então, assim, se você está um médico no início de uma curva na robótica, provavelmente você teria melhor resultado com alguém que já está com 500 cirurgias abertas. Nesses quesitos que a gente falou. Faz sentido. Agora, qual é a grande diferença da minimamente invasiva para a aberta, né? Da laparoscópica ou robótica? É perda sanguínea, é recuperação, é dor, é tempo de sonda. Então, todo aquele contexto de morbidade que o procedimento traz. Ok, isso aí não tem o que discutir. Estatisticamente, a gente sabe que as cirurgias laparoscópicas elas têm outra evolução. Então, isso melhora. Agora, no que é mais importante para os pacientes, é tipo, procure o médico experiente na técnica que ele está executando. E é isso. Então, quando os pacientes mesmo que estão atendendo comigo, e eu digo, olha, tem aberta, tem robótica e laparoscópica,
eu digo, se você for fazer robótica, eu vou te ajudar a escolher o cirurgião. O cirurgião. Claro, Mais porque, experiente. Sim, claro, isso é o que vai te dar. E se ele está disposto a pagar e ele pode pagar e ele quer escolher, cara, olha, faz lá. Excelente. Né? Então, esse é o meu papel para ajudar sem pensar em mim, pensando nele, olha. Né? Se eu tivesse nessa situação, eu queria saber quem é o cara que está voando, né? Faz então, sentido. É isso, para ter resultados, né? Muito boa a conversa, Rafael. Queria fazer algumas outras perguntas, porque acho que já faz 1 hora, Cássio. 1h10. Do jeito que tá aqui, a gente vai para 2, mas tem que ter água, né? Seguinte. 2 dúvidas pessoais, mas eu tenho certeza que alguma pessoa que está assistindo também tem. Busca por prótese peniana em casos de que não tem mais ereção, distúrbio de ereção. Qual é não vou falar incidência, mas talvez prevalência, ou é muito grande essa procura por prótese? Olha, na minha rotina, né, na minha prática, eu tenho os pacientes pós-prostatectomia, né? Que é um público bem... Que são exatamente esses que eu estava falando, da disfunção erétil. Exato. A gente considera que, para o pessoal entender tudo isso que a gente estava falando de vigilância, por que não operar e tal, os riscos da cirurgia, o que ela traz em média, é um risco de 5 a 10% de incontinência urinária, ou seja, você precisar usar uma fralda, precisar usar um forro e tal, e um risco em torno de 50% de disfunção erétil. Isso é alto. É alto. É bem alto. É alto. E mostraram pra gente lá nesse masterclass sobre os 120 anos da prostatectomia, um trabalho que fizeram na USP e que com follow-up maior, e eles randomizaram 100 e poucos pacientes de aberta e 100 e poucos de robótica. E segue a mesma tendência, sabe? Depois desse follow-up, em torno de 50 ali, pacientes. Seja aberta Ou seja robótica. Não teve muita diferença. Então, assim, é isso. Né? A gente já falou que não tem diferença entre as técnicas. Perfeito. Agora, o que é que o paciente tem que saber? Olha, 50% fica com disfunção erétil. Então, esses que ficam pós-prostatectomias radicais, a gente tem várias formas de tentar reabilitar o pênis, que são os mecanismos de reabilitação peniana. Então, a gente estimula com aqueles inibidores de fosfodiesterase, que é o famoso tadalafila, sildenafila, né? Então, você vai estimulando desde o pós-operatório imediato. E a dose é aquela de 5 miligramas dia? Você pode deixar logo depois com 5 miligramas. Começa também, a bomba a vácuo tem alguma evidência que ela possa continuar pelo menos... manutenção de tamanho peniano e continuar vascularizando e voltando. E aí depois, quando passa ali... os trabalhos que avaliam disfunção erétil, eles costumam dar pelo menos 3 meses para você poder ter a recuperação. Pode ter hematoma, regeneração nervosa e tudo mais. Então, antes disso, é difícil. Tem alguns pacientes que, começam a ter relação logo no primeiro mês, mas não é o padrão. O padrão é que demora um pouco mais. E aí a gente começa... as outras reabilitações. E aí vem doses maiores de sildenafil, de tadalafila com estímulo, né? Para aqueles que já têm alguma ereção. E a gente tem os medicamentos injetáveis, né? Que é injeção... Prostaglandina, né? No pênis, né? A prostaglandina é um dos grandes agentes aí nesse cenário. Mas tem outras medicações que são colocadas nas soluções. E aí a gente... costuma usar para o paciente voltar a ter relação o quanto antes, né? Então, só que tem a questão da adaptação, né? Então, apesar de... A prostaglandina tem que ser um pouco antes, né, da relação. Negócio de 10, 15 minutos. Tem que injetar a prostaglandina. Mas é uma agulha de insulina. Não costuma ser o problema a injeção em si, né? E você vai titulando a dose para que essa ereção não dure mais do que 1 hora, senão já fica... Pode complicar com priapismo. Priapismo é uma das complicações, mas a gente vai começando, né, com doses menores. Mas o importante é que esse paciente volte à vida ativa e dê tempo da reabilitação peniana, dê tempo da regeneração, se for o caso, da inervação voltar a funcionar e etc. Então, depois que a gente passa de 1 ano e está com controle oncológico esse é um paciente candidato à prótese peniana. Certo. Se ele não se adaptou à medicação injetável, se ele não recuperou com a medicação oral, aí beleza. Agora você é um candidato à prótese e a gente discute quais são os benefícios
E também os pontos negativos, né? Porque a impressão, às vezes, que o pessoal tem da prótese é que ela vai, por exemplo, melhorar tamanho, espessura. Isso para o homem é muito importante, né, cara? As mulheres talvez não entendam o quanto isso é importante para a gente. O tamanho, a gente tem uma briga quando é adolescente, né, com os colegas ali ao redor, e a grossura mesmo, num termo mais popular. E a libido persiste? Claro, né? A libido continua, então, né? Deve ser horrível, né? Você ter a libido, ter a vontade, a atração e você não responder, deve ser... E aí a prótese é uma excelente solução para os pacientes que, principalmente os mais jovens, né? Tem uma parcela dos mais idosos que já estão ok com isso. Disseram, olha, eu não quero outra cirurgia e para mim tá tudo certo. Tá tudo certo, quer dizer, eu não vou ter ereção não vou, e pronto. E ok, tô de boa com isso, né? A sensibilidade no pênis durante a penetração persiste? Persiste, com a prótese peniana, persiste. Eu digo, já que houve denervação da região pélvica, né, com a não, sim, entendi. Eu pergunto porque aqui onde eu fiz a incisão da minha cirurgia, eu tô aqui beliscando, tá anestesiado, não sinto nada. Então, eu sou inclinado a pensar, por inexperiência na área mesmo, que se você denervou ali a pelve, o pênis também vai ficar com hipossensibilidade ou anestesia. É isso mesmo? Não, ele mantém sensibilidade. É interessante que a maioria dos pacientes, inclusive, eles atingem orgasmo mesmo com o pênis flácido, estimulando. Interessante. E aí, ou seja, para ver como a prótese pode ser uma boa solução, né? Ele tem orgasmo, ele tá com o pênis flácido, ele estimula com o pênis flácido e consegue orgasmo. Então, ele só precisa que ele fique rígido. E aí a gente tem a evolução das próteses também, né? Que antigamente a gente só usava a prótese semi-rígida, né? Que ela tem que ficar necessariamente... Dobra o pênis ou coloca pra baixo. Ele aprende, né? A manipular, mas ele tá ali sempre rígido, né? Deixa de uma forma não aparente. Né? Isso, ele tenta, né? Vai escondendo, vai conseguindo. Isso deve ter evoluído muito, né? Não, e aí atualmente a gente tem prótese de 2 volumes que você enche ali apertando... Coloca uma bombinha aqui do lado. Essa é uma bombinha na bolsa testicular. E ele vai apertando e vai. E uma de 3 volumes que é meio automática, né? Você aperta, aí tem uma bolsa no subcutâneo que vai o líquido para lá. Aí depois você pode desinsuflar né? Então, elas trazem mais naturalidade, né? Do que aquela. Mas o que é interessante também para saberem que os trabalhos de qualidade de vida, depois de 1 ano... Não mudam. O cara se adaptou com a semi-rígida, tá com o mesmo padrão de qualidade mas assim, obviamente, se a gente for falar em naturalidade... Como assim? Não, eu não entendi direito. Porque às vezes a gente tende a pensar que... então vamos buscar só essas próteses de 3 volumes, de 2 volumes, né, automáticas. Não, elas vão dar... A finalidade delas é o quê? Fazer o paciente ter a sua relação. Então, no início, elas tendem a ser mais complexas no manuseio, para você aprender, né? Sim. Mas depois que passou 1 ano e esse aprendeu e o outro aprendeu a esconder e a manusear a semi-rígida, qualidade de vida semelhante. Não há diferença de qualidade de vida. Sensacional. Né? Informação. Então é bom, porque, mais uma vez, essa é uma informação... baseada em evidência, mudando aí é uma informação boa, mais uma vez, para os nossos 86%. Claro, eles vão ter acesso a semi-rígida e tá tudo ok. Né? Você vai aprender a manipular. Ideia. Você faz ideia de preço? Eu não faço ideia de preço, por exemplo. As semi-rígidas são baratas. Baratas o quê? 5 mil reais? 2 mil reais? 2, 3 mil, eu acho que você consegue, assim. Barata, eu tô dizendo. A gente tá falando em termos de OPME, médico, né? Eu sei que tem uma parcela da população que pode não conseguir pagar. O cara faz um esforço gigantesco, porque isso é qualidade de vida, né? Então, e essa outra que tem as essas vai para 50, 80, né? Aí vai... Isso em amputados, né? Que é com o que eu trabalho, também funciona dessa forma, né? Você vai ter próteses desde 6 mil reais até próteses de 60 ou mais. Aquelas próteses de atleta, próteses de perna, você vai ter aí mais de 100 mil reais. E tá tudo bem. O mercado é que diz isso. Meu amigo, que conversa fantástica. Acho que você vai ter que vir aqui outra vez pra gente concluir aí. Eu quero agradecê-lo a presença. Já acabou. Gostaria que você fizesse as considerações aí pra gente... Então, a gente já tinha conversado sobre outras coisas, né? Além da urologia, né? Isso.
Eu já tinha te falado sobre a filosofia Slow Medicine, né? Que eu acho que a gente precisa buscar a literatura, né? As evidências, para usar ela com critério, né? Quando a gente parte para o princípio de que tudo que a evidência trouxer de mais moderno e eu fazer mais sempre vai ser melhor, a gente está desprezando todos os falsos positivos, todos os falsos negativos. E a gente sabe que medicina é estatística pura, né? Sim. Então, nossa, quando você começa a buscar e em vez de pegar a literatura e ver pontualmente o que o paciente precisa e não cair naquela ideia de que eu preciso sempre fazer algo e muitas vezes você ser Nem mais precisa. prudente, você trazer o paciente para participar, né, da conversa, você dá tempo do paciente se expressar. Nossa, afinal, quem é o sujeito da situação, né? Muitas verdade. vezes, quer dizer, quem está buscando o auxílio, que é o ator principal, Não tem o direito de falar, às vezes. não se expressa, você não dá tempo, você tem que atender não sei quantos mais. Então, acho que a gente conversou muita coisa aqui de urologia, mas eu acho que a gente está na hora da gente refletir muito sobre o nosso papel com o que a gente resolveu fazer. Se propôs a fazer. isso. Pisar um pouco no freio e refletir, né? O que é que realmente eu estou fazendo pelo meu paciente? Será que é isso que eu estou propondo que ele deseja, né? Importante, isso que você falou. E eu tenho feito muito isso na parte vascular, felizmente para mim e para os pacientes, por questões benignas. Eu acho que isso aí em neoplasia também é muito importante, você chegar e propor diversos tratamentos para o paciente e deixá-lo optar, explicando, né? Quantas vezes forem necessárias. Isso. E se você prestar atenção, raramente na medicina a gente vai ter um único caminho, né? Sim, Raramente. raramente. É verdade. Nunca, é difícil você dizer assim, olha, aqui é assim. Tem que ser assim ponto. e acabou, né? Não tem, né? Não tem. E esse pensamento, ele também vai muito do que cada um quer para si, né? Então, tem muitas coisas também que a gente vê, a gente que trabalha com oncologia e pega pacientes graves, do tipo indicações de procedimentos, como essa última semana, um senhorzinho de 80 anos com um tumor inoperável, 30 centímetros comprimindo o ureter, mas que a ideia era, tem que passar duplo J. Tem que passar duplo J. E quando você olha pro paciente, ele está mantendo sua creatinina não dialítica ali, de boa, e ele está mais preocupado com trombose, que ele está nos meios inferiores, que ele mal não consegue andar, o abdômen ascítico, que ele mal consegue respirar. E aí você diz, o que é que eu vou fazer? Fazer de benefício. De benefício. Aí você diz, nossa, mas é indicação de duplo J, porque o paciente... Tá obstruído. Certo. Mas e aí? E o cenário pede isso. E o prognóstico? O paciente, se você vai olhar pro paciente, ou você vai olhar para os exames e tratar os exames. Então, muitos dos pareceres que a gente vê hoje em dia são pareceres baseados em exames e não em conversa com o paciente para entender o que é que... De fato. Você falou aí, Rafael, o que o paciente deseja. Você falou e eu vendo aqui vários casos que eu pego em vascular, porque no SUS eu me deparo com muitos pacientes idosos. E tem um entendimento que nós precisamos ter, nós como profissionais da saúde, aí não é só médico, algumas informações extremamente importantes. Por exemplo, expectativa de vida. Qual a expectativa de vida de um brasileiro hoje? Eu já me deparei com um paciente de 103 anos. A expectativa de vida gira em torno de 83, mulher que vive mais do que o homem, e aí o homem vive 3, 5 anos a menos do que a mulher. E aí vai variar, né, um pouco. Tem um desvio padrão para cima e para baixo. E você se depara com um paciente de 103 anos, acamada, raquítica, não se mexe, não fala, não conhece mais as pessoas, com uma perna dela, no meu caso, né, com isquemia irreversível. Você diz, o que é que eu vou fazer de bem para essa paciente, para essa família? Geralmente dá certo chamar e conversar, e explicar.
E aí, quantas vezes forem necessárias. Eu geralmente faço uma reunião, eu dou uma aula, eu chamo, olha, chega os filhos, chama todo mundo, que horas vocês podem, vamos sentar e conversar. E aí mostro o desenho, uso a internet, uso o tablet, uso o celular, uso tudo. Mas isso dá muito certo. Isso que você falou aí de... Tá, tudo bem, se a gente disser que tem uma necrose, uma isquemia irreversível, é amputação. Mas espera um pouco, vamos ver o paciente, né? Então, nesse caso aí, você falando desse senhor aí, me vieram vários, né, em mente imediatamente. Então, acredito que isso aí E aí é faz o a diferença. outro chamado, né? Chegue ao paciente, né? Toque, escute, né? Quer dizer, não veja só o exame e diga, isso aqui é indicação disso. Nossa, como assim? E eu todo o cenário, como é, né? Mas são coisas, a gente está falando agora, coisas lógicas até, né? Porque alguns que chegam e dizem assim, eu fui mandado... Tá, mas ele explicou como é que vai ser o procedimento de desobstrução desse cálculo. Não, ninguém falou comigo, não. Ele olhou o exame lá e disse que era para fazer isso assim. Então, assim, nossa, para que caminho é que a gente... Mas por quê? Muitas atividades, né? É uma vida atribulada, né? Sim. Consultório, correria. Eu não tenho tempo, né? E até quando é que a gente vai amadurecer que a gente precisa, né, ter parar um pouco. o tempo para o que você está se propondo fazer bem feito, né? Mas minhas considerações finais foram muito longas. Não há problema. Eu acho que foi fantástico isso que você falou. Tanto que eu retomei o assunto. Não temos problema de tempo. Esse podcast vai ficar aí para a eternidade. Esperamos que a internet exista daqui a um pouco tempo. Essa mesma internet. E, mais uma vez, eu quero agradecer, Rafael, pela sua incrível participação aqui no podcast. Eu que agradeço, então, rapaz. Foi, um papo assim, foi muito bom, aberto, top. Livres para falar o que quisermos e num alto nível, né? E com estilo. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo Red Talk.